Só para lembrar a quem ainda não se deu conta de como está o jogo de xadrez geopolítico. Chegamos em 2024 e mais uma vez com o mundo em guerra, assim como aconteceu no início do século XX. Neste início do século XXI, também estamos em conflitos, também estamos diante de uma profunda crise econômica do capitalismo, que parece não conseguir superá-la. Uma crise que se aprofunda a cada virada de ano. E assistimos à ascensão da extrema-direita. Até parece um replay do século passado. Só não é um copiou e colou, porque não temos uma revolução popular em curso em nenhum país do mundo. Ou até temos, só que uma forma diferente, já que o BRICS está crescendo e se fortalecendo na disputa pelo controle econômico do planeta. Talvez seja a ascensão do BRICS a nova revolução popular do século XXI. Se a história comprovar esta teoria, então as guerras na Ucrânia e na Palestina fazem parte da reação da burguesia imperialista contra a ascensão do BRICS? Sim, talvez seja isso mesmo. Se avaliarmos que nos últimos 10 anos os Estados Unidos e seus aliados europeus têm buscado, como loucos, ampliar o tamanho da OTAN, se aproximando perigosamente do território russo, ao mesmo tempo em que algumas lideranças desta organização militar têm proposto uma OTAN asiática, certamente para fazer frente ao crescimento da China e à nova rota da seda, ao mesmo tempo em que empurraram Israel para praticar um genocídio contra o povo palestino da forma mais perversa possível. É bem isso que está acontecendo. Claro que não dá para cravar que esta seja a única verdade. Há sempre outras leituras de cenário e que devem ser respeitadas. Mas me parece bem claro que estamos diante de um acirramento das tensões entre o bloco capitalista imperialista e os países que formaram o BRICS, agora ampliado pela entrada de novos países para esse bloco econômico e surgimento do mundo multipolar, algo ainda embrionário, mas que já preocupa os países ocidentais e aliados orientais que se julgam donos do mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não dá para afirmar de forma científica o que relatei acima. Não tem ainda dados científicos suficientes para chegar a uma definição científica sobre o tema. Mas, quando avaliamos o cenário geopolítico, é essa a impressão que fica quando olhamos para o xadrez e para os movimentos das peças no jogo. Não é segredo a crise do capitalismo, mas uma crise do capitalismo, do liberalismo econômico, que todas as vezes que foi posto em prática gerou crises econômicas, políticas e sociais. Esta crise teve início em 1999 e até os dias atuais não conseguiram resoluções eficazes para sanar a crise. Do outro lado, desde o governo do PT no país, que se formou o BRICS, e este bloco econômico, mesmo com as inúmeras tentativas de boicote e sabotagem promovida pelos países imperialistas ocidentais. O BRICS é uma realidade inquestionável e continua crescendo, como vimos em janeiro de 2024, com a entrada de mais 6 países no bloco, alguns muito importantes para a construção do mundo multipolar, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, já que estes países até pouco tempo negociavam com petrodólar e já admitiram o desejo de utilizar outras moedas em seus negócios. Como são grandes produtores de petróleo, têm um peso no equilíbrio do tabuleiro de xadrez, da geopolítica global. China e Rússia já romperam com o controle do dólar sobre o comércio mundial.
Os alicerces do capitalismo imperialista estão sendo gradualmente corroídos e uma nova ordem realmente está na pauta do dia. Diante desta ameaça real, a estrutura do capitalismo construída no século XX e sem a possibilidade econômica de se contrapor a esta nova ordem, resta aos Estados Unidos e seus aliados ocidentais contra-atacar militarmente. E é o que está sendo feito. Empurrar a Rússia para um conflito com a Ucrânia foi um meio de minar a economia daquele país que está, após 2 décadas de crise, se erguendo, se fortalecendo novamente e fechando acordos bilaterais com a China, a economia mais eficiente e que mais cresce na atualidade. Não há mecanismo melhor do que envolver os adversários políticos e econômicos em crises, sejam elas provocadas por conflitos bélicos ou por crises políticas, como aconteceu no Brasil de 2013 a 2016, ou como aconteceu nos países árabes e islamizados durante a chamada Primavera Árabe, ou como aconteceu na própria Ucrânia, a chamada Revolução Ucraniana de 2014, ou as tentativas de golpes de Estado na Venezuela e na Bolívia. Todos esses movimentos fazem parte de uma mesma jogada na geopolítica mundial deste início de século XXI. Uma forma de criar instabilidade política, econômica e social para se aproveitarem dessas instabilidades para garantir a manutenção do poder imperialista sobre o mundo. Diante do fracasso desses movimentos e em função da reorganização e reestruturação deste bloco econômico e político, a OTAN passa a ser uma saída emergencial. A proposta de ampliação da OTAN, no sentido de afrontar a Rússia e criar um impasse geopolítico, e agora com essa proposta da criação de uma OTAN asiática, tem nome e endereço. A ideia é afrontar diretamente a China, na expectativa de colocar esse país de alguma forma em crise. É sempre bom lembrar que há 2 ou 3 anos, os Estados Unidos tentou induzir Taiwan a um conflito com a China, evento que a diplomacia chinesa agiu de forma rápida e debelou a intenção norte-americana. É preciso estar atento para os movimentos que estão sendo executados por todos os países do mundo. Estamos diante da eclosão de uma nova ordem, todas as peças do jogo estão se movimentando nesse tabuleiro. Um jogo que vai mexer diretamente com todo o mundo e que teremos todos que jogar esse mesmo jogo para não ficarmos assistindo pela janela o recomeço ou início do fim desta nossa aventura. Estejamos atentos aos próximos movimentos. Só para lembrar quem ainda não se deu conta de como está o jogo de xadrez geopolítico. Crônica de João Paulo Pereira. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESP, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa amada Bahia, casado com Miralva Rodrigues. Gosta também das crônicas de João Paulo Pereira? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.